Lula indicou o Cristiano Zanin, advogado que o defendeu na Lava Jato, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A indicação foi de Lula, mas quando se olha os eventos que nos trouxeram até aqui, começa a parecer que no final quem colocou ele lá foi o Sérgio Moro. Pode se tornar ministro do Supremo exatamente porque ele bateu de frente com a Lava Jato e conseguiu tirar o cliente dele da cadeia e conseguiu, na verdade, inclusive, criar um problemão para a Lava Jato, desbaratando uma boa parte do que aconteceu de sacanagem na operação. Beleza, então Lula formalizou a indicação do Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal no dia 1º de junho, né, na quinta-feira. Mas isso ainda para entrar no lugar do Ricardo Lewandowski, que está se aposentando, né? Mas isso não significa que o Zanin já está lá. Ele ainda tem que ser sabatinado lá pelo Senado, então ainda podemos ter uma reviravolta nisso aí. Gerou muita comoção, né, essa indicação do Zanin. Por quê? Porque o Zanin é um cara que advoga para o Lula desde 2013, atua na Lava Jato, é o cara que muitos dizem, né, que tirou o Lula da cadeia, ele fez parte da equipe de transição do governo, ele é marido de uma afilhada do Lula e tal, então tudo isso fez muita gente dizer que, peraí, como é que fica a impessoalidade na administração pública, né? E mesmo na esquerda, teve gente aí questionando também a questão do Zanin por ele não conhecer muito os posicionamentos dele, né? Então, na direita, a gente via críticas desse tipo aqui. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. Esse vídeo aqui foi muito, mas muito compartilhado pelo pessoal da direita para dizer, escuta, olha, o Lula estava dizendo isso na campanha, agora vem fazer exatamente colocar um amigo no Supremo. E na esquerda o questionamento é, e se esse cara na verdade for um conservador? A gente não sabe. Isso há uma resistência, porque, primeiro, a sabatina vai ser o grande momento para se conhecer de fato o Zanin, que as pessoas não conhecem direito. Os petistas reclamam e desconfiam das suas posições políticas. Acham que nunca viram dele uma palavra dizendo se ele é de esquerda, de direita, uma defesa de questões sociais. Eles temem que, na verdade, ele seja um conservador. Então, pode ser que o Lula esteja indicando um conservador até mais à direita, porque ninguém conhece ele. Ninguém conhece ele. Agora, o que muita gente perdeu nessa discussão toda é o porquê que o Zanin está chegando lá para começo de conversa, né? Quem conseguiu captar isso foi o Sakamoto, lá no UOL. A Operação Lava Jato tivesse seguido as regras, não tivesse promiscuidade entre acusadores e julgadores, tivesse o respeito ao devido processo legal, a ampla defesa, não tivesse politizado as condenações, Zanin nunca teria sido alçado à posição que está hoje. Né? Ele nunca teria sido indicado para ministro do Supremo. Pode se tornar ministro do Supremo exatamente porque ele bateu de frente com a Lava Jato e conseguiu tirar o cliente dele da cadeia e conseguiu, na verdade, inclusive, criar um problemão para a Lava Jato, desbaratando uma boa parte do que aconteceu de sacanagem na operação. É isso que às vezes as pessoas perdem, né? Se não tivesse rolado tudo que rolou na Lava Jato, todas as irregularidades que a gente veio ficar sabendo mais tarde aí, através da Vaza Jato e tal, o Zanin não tinha conseguido o destaque que ele teve e não estaria chegando lá. Então, em última instância, quem colocou ele lá foi o Sérgio Moro? Né? Então, assim, está num momento ironiquíssimo, Diego, porque Moro, que sempre desejou uma cadeira no STF, chegou a ser considerado candidato natural à vaga, abriu o caminho para Zanin ocupar essa posição. E aí
Isso ainda é jogar sal na ferida, né? Porque daí no final das contas, o Moro queria estar lá e não vai. E agora, o que que acontece para terminar, né? Agora a gente tem o quê? Agora a gente tem o Moro servindo de cabo eleitoral. Por quê? Porque os colegas do Moro, senadores, vão estar lá na sabatina olhando o Moro, e o Moro é cuspido e escarrado o resultado dessa criminalização da política. Ele, né, levou ao cabo essa criminalização da política. Então, os colegas de parlamento, seja governistas, oposicionistas, do Centrão, vão olhar para o Moro e entender o que acontece quando a justiça se desvia e ataca a política. E isso vai ajudar o Zanin na sabatina. Né, vai ajudar bastante o Zanin na sabatina. E aí aquela coisa, né, Diego? O mundo não gira, o mundo capota. Não, perfeito. O mundo não gira, ele capota. Vou passar aqui a palavra pro Antídoto. Diz aí. Olha, eu acho que vamos começar pelo começo, que sem dúvida isso que o Sakamoto está falando, de que tem um caminho aberto para o Zanin, que foi aberto parcialmente, pelo menos pelo Moro, né? Isso é fato. E isso é um tipo de... Me perdoa se a minha pronúncia for errada, for ruim, tá? Mas Schadenfreude, né? Aquele prazer que você sente em ver alguém se ferrando, alguém se dando mal. Isso é inquestionável, né? Isso é fato. Agora, tem muitas razões, sim, em questionar essa indicação, né? Mesmo quem não conhece a fundo o Zanin, ou seja, a imensa maioria das pessoas, sabe algumas coisas, como, por exemplo, que é um homem branco, né? Basta olhar. A gente é perceptível, né? A gente tem aí a oportunidade de indicar N pessoas extremamente competentes, né? Que não são brancas e que não são homens. Então, a gente tem algumas coisas para se questionar já pensando a partir disso, né? O cargo para o qual ele está sendo indicado é um cargo que, a princípio, na teoria, seria um cargo técnico, né? Quer dizer, a função do STF é fazer valer a Constituição. O STF é o guardião da Constituição, né? E a Constituição é uma coisa que a gente tem que, claro, defender com unhas e dentes, porque a gente que é mais progressista, ou tem gente que gosta de falar humanista, tem gente que gosta de falar de esquerda, eu particularmente gosto de falar de esquerda. A Constituição está muito para a esquerda da nossa realidade, né? Agora, quem está fazendo isso, quem está fazendo esse trabalho, importa muito, não só por a pessoa ser de esquerda ou de direita, não só por a pessoa ser conservadora, não só por a pessoa ser competente, porque eu acho que tem muita gente competente aqui no Brasil para isso. Vamos lembrar, a gente está falando do país com o maior número de advogados per capita, né? Sendo que os bacharéis em direito não necessariamente são advogados. Enfim, tem muita gente que estuda direito aqui no Brasil e estuda com alguma profundidade. Então, eu acho que dentre essa muita gente, deve ter muitas pessoas capazes, competentes, tecnicamente viáveis e com visões de mundo mais à esquerda, capazes de fazer valer o que está na Constituição, que são pessoas pretas, que são pessoas indígenas, sabe, que são mulheres. Então, eu particularmente acho que tem críticas muito válidas partindo já daí, sabe? Eu não faço ideia se o Zanin é um cara competente ou não. Eu não faço ideia se ele é uma pessoa confiável ou não. E eu não faço ideia se ele é uma pessoa de esquerda ou não.
Inclusive porque o fato de que ele defendeu o Lula não é prova nenhuma de ele ser de esquerda, né? Ele estava defendendo o cliente dele como O cliente advogado. dele, exatamente, né? Claro, não é a mesma coisa que dizer, o cara vendeu um suco de abacaxi pro Lula, então ele é de esquerda. Não é a mesma coisa que isso, né? O advogado, ele escolhe os seus clientes, ele tem os seus, mas acho que praticamente qualquer advogado ficaria muito feliz em pegar um caso de uma pessoa tão famosa, tão popular, e um caso tão sob os holofotes como foi o caso do Lula, né? Então, pode muito bem ser uma pessoa conservadora, pode muito bem ser uma pessoa de direita e que foi lá e fez um bom trabalho de maneira competente, né? Não é irreal pensar que ele poderia ser uma pessoa conservadora, mas para além de pensar se ele é uma pessoa conservadora, se ele é uma pessoa de esquerda, se ele, né, competente ele certamente deve ser, né? Isso imagino que ser um advogado desse calibre, ter representado o Lula e tal, isso é um indicativo de competência, né? Mas tem outras, além de questionar se ele é progressista, se ele é de esquerda, também é válido questionar mais um homem branco nessa vaga, né?